Olá, pessoal, para que vocês compreendam a complexidade, então, de um paciente na UTI, eu trouxe aqui para vocês quais são os dispositivos que esse paciente vai estar. E aí a gente vai ver detalhadamente cada um deles, tá? Então, esse daqui vocês já provavelmente conhecem, são dispositivos, né, ou catéteres eh, intravenosos, né? Eles servem para medicações que devem ser feitas direto na veia. E aqui esse catéter venoso periférico vocês conhecem, que é mais comum nas clínicas, né? É um dispositivo em que é pego uma veia periférica e aí deixa-se esse dispositivo aí para que seja possível fazer medicações pelo catéter, né? Enquanto houver aí o período de necessidade desse paciente. Então, o catéter periférico é esse daqui, como vocês estão vendo. Há sempre a fixação, essa fixação ela vai ser trocada de acordo com o protocolo da instituição, tá? Normalmente, as instituições, elas seguem um padrão de 72 horas para troca do curativo, ou quando houver sujidade, e também há necessidade da troca do dispositivo, tá? O dispositivo completo ele vai ser trocado também para evitar aí alguma infecção de corrente sanguínea, por exemplo. Tá? Eu não vou determinar aqui um período de troca para vocês, porque, como eu disse, as instituições podem seguir protocolos diferentes. A gente vai até falar sobre protocolo já já. O que é isso? São determinações que a própria instituição cria, baseada, né, em algumas recomendações. Então não há aí um período pré-estabelecido que todas as instituições devam seguir. Não, elas vão seguir mais ou menos de acordo com a necessidade delas, sempre dentro daquele limite, tá? Normalmente 72 horas. Então, para que vocês saibam, normalmente é 72 horas para troca desses dispositivos, certo? A diferença entre um catéter venoso periférico e um catéter venoso central, porém de inserção periférica, é o que o nome diz. Veja, é um catéter que foi inserido em uma veia periférica. Então, aqui se trata, por exemplo, de uma veia safena. Só que, por que ele é considerado catéter venoso central? Porque a pontinha dele, como vocês estão vendo aqui, ó, chega até o átrio lá no coração. Então, por isso que ele é considerado um catéter central. Só que a inserção dele é periférica. Por que eu tô falando isso? Porque há sim também a inserção de um catéter central em veia central já, que é, no caso, esse duplo lumen que vocês estão vendo aqui. Eu vou tirar minha imagem para vocês lerem o nome. Então, catéter venoso central significa que ele foi colocado em uma veia central. Um catéter venoso central de inserção periférica significa que ele foi colocado em uma veia periférica. Porém, tanto um quanto o outro, já que eles são centrais, eles desembocam aqui, ó, no átrio direito lá do coração, tá? Então, vocês precisam saber a diferença entre eles, porque, veja, este catéter periférico, ele não está com a pontinha dele inserida lá no átrio. Então, o medicamento tem que correr um longo percurso aí para ser bombeado pelo coração. Já esses daqui não, eles já vão ser bombeados assim que instalados. Então, provavelmente o tempo que vai demorar para este aqui agir em relação a este é muito menor, tá? Existem também alguns medicamentos e um deles que nós vamos ver aí em UTI, que é a noradrenalina. A noradrenalina ela não pode ser feita, administrada, né, em catéteres periféricos. Isso porque há a possibilidade de extravasamento e de necrose, né, de tecido. Então ela não pode, por exemplo, ser feita em uma veia periférica. Ela tem que ser feita em uma veia central, seja de inserção periférica ou inserção central, para que o líquido já seja depositado direto no átrio. E aí não há extravasamento na pele ou no subcutâneo, evitando então uma das complicações dessa medicação. Então, por isso que um paciente em UTI tem muitas vezes um dispositivo de catéter central, tá bom? Porque as medicações feitas necessitam que sejam feitas em catéteres centrais, tá? Espero que vocês
que eu tenha conseguido passar de uma forma simples qual é a diferença de um catéter periférico para um catéter central. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem lá no fórum que a gente vai trabalhando essa ideia melhor, tá bom? Mas coloquem na cabeça, catéter periférico numa veia periférica, catéter central, ou ele vai ser colocado por uma veia periférica, mas ele vai chegar até o coração, ou ele vai ser colocado em uma veia central e também vai chegar direto ao coração, tá bom? Vejam, qualquer um dos catéteres, há necessidade da manipulação correta pela enfermagem. Isso porque aqui há um grande risco do paciente desenvolver uma infecção de corrente sanguínea. Então, nós da enfermagem, que somos quem mais manipula um dispositivo desses, porque a gente faz muita medicação no paciente, precisa saber manipular adequadamente. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber que tem que higienizar estas pontinhas, como vocês aprenderam lá na introdução. Então, nenhum desses conceitos podem ser esquecidos por vocês. Então, aqui, ó, deve haver a higienização das pontas. A gente não pode contaminar estas pontas. Os curativos têm que estar limpos. Caso estejam sujos, há necessidade de troca. Também, assim como este, há necessidade de troca por um período, normalmente, como eu disse a vocês, 72 horas, tá? Claro que isso vai depender do protocolo da instituição, mas normalmente este plástico que vocês estão vendo aqui, que na verdade é um adesivo, a gente chama de plástico filme ou adesivo filme, ele vai ter que ser trocado regularmente, né, com uma certa regularidade, isso para evitar que esta região se contamine, tá bom? E de repente, mesmo seguindo aí todas as recomendações de manipulação necessária para que essa região não contamine, eu faço aqui uma pergunta para vocês e eu vou deixar também no questionário de hoje, quero saber se vocês vão me dizer. Quais são os sinais, então anotem essa questão aí, quais são os sinais flogísticos que irão aparecer caso haja uma possível contaminação desta região? Então, o que eu tenho que observar na inserção do catéter? Olha os nomes, na inserção do catéter, ou seja, aqui onde o catéter foi inserido, neste caso é aqui na veia jugular, né, aqui do lado direito do pescoço do paciente, né, da cervical do paciente. Aqui foi na região do antebraço ou na região anterior do braço do paciente e aqui também na região anterior do braço do paciente. Então vejam, o que eu tenho que observar o que eu tenho que observar e quais são os sinais flogísticos que aparecerão aqui caso esse dispositivo esteja contaminado, tá? Então eu vou deixar essa pergunta para vocês e a gente pode discutir ela no fórum também, caso vocês tenham dúvida, mas ela vai ser uma pergunta do questionário de hoje, tá? Tá aqui, ó, eu trouxe para vocês umas fotos reais para que vocês vejam como é que fica e também para que vocês entendam dos catéteres centrais quais as diferenças entre eles. Então, aquele catéter que é central, que ele vai aqui na jugular, ele pode ser de curta permanência, de longa permanência ou simplesmente um catéter central, como vocês viram lá. Qual é a diferença entre eles? Veja, ó, esse catéter central é o mesmo da foto anterior. Vou voltar. Esse aqui, ó, tá vendo? Por que ele é duplo ou ele é triplo lumen? Porque o nome já está dizendo duplo se ele tiver duas saídas, triplo se ele tiver três saídas. Reparem que a ponta que vai dentro do coração é a mesma, ó. O que muda é o que fica para fora, tá? Então, como vocês estão vendo aqui na foto, ou vai ter duas saídas, ou, de acordo com esse daqui, teria três saídas. Esse é um catéter venoso central, que vai ser duplo ou triplo lumen. Esse é o nome, tá, pessoal? Mas também existem catéteres centrais que podem ficar por um período maior ou um período maior ainda. Esses daqui normalmente servem para pacientes que necessitam de fazer hemodiálise, tá? Então, estes catéteres aqui, por exemplo, eles não suportam hemodiálise. Por quê? Reparem como eles são fininhos.
Reparem como estes daqui, ó, são mais grossos, ou seja, tem um lumen maior, né? Então, também são catéteres centrais, mas são destinados, normalmente, a hemodiálise, e aí vai depender se o paciente tem que fazer muitas sessões ou menos sessões. Ou mesmo se um paciente tem necessidade de tomar, por exemplo, medicamentos muito fortes, tipo antibióticos muito fortes, que aqui seria menos usual. Mas vejam, normalmente esse daqui, que é o de curta permanência ou de longa permanência, são dispositivos para que o paciente faça hemodiálise, tá bom? Vou falar o nome porque eles são muito bem reconhecidos pelo nome, é importante que vocês saibam, tá? Então aqui nós temos o catéter de Scheele, é esse nome aqui, ó, Scheele, de curta permanência, ou Permicat, que é de longa permanência. Significa que ele é de longa permanência porque às vezes o paciente interna no hospital, lá na UTI, faz hemodiálise e vai embora para casa com o catéter. Tá? Aqui, o de curta permanência, o paciente está lá na UTI e muitas vezes antes da alta ele acaba sacando esse catéter aqui. Então é para normalmente o uso intra-hospitalar. Esse daqui não, o paciente vai embora para casa com esse catéterzinho. É possível até que vocês já tenham visto pessoas na rua com um dispositivo assim, ó, coberto, sabe? Com um pedacinho de pano bem embaladinhos. É esse catéter aqui, que normalmente são catéteres destinados para hemodiálise, tá? Então, como a gente viu também, são catéteres que vão ter a troca aqui, ó, do curativo. Então, assim como o outro, há necessidade de fazer a troca do curativo. E, mais uma vez, eu coloco aqui a pergunta que eu fiz no slide anterior. Se este dispositivo infectar, infeccionar ou inflamar, ele vai apresentar alguns sinais flogísticos que eu quero saber de vocês quais são eles, tá? Então, quais os sinais flogísticos, ou seja, quais os sinais de infecção ou inflamação que podem aparecer aqui, que a enfermagem tem que ficar ligada, tá? Outro detalhe importante, normalmente, tá? E aí eu não estou colocando como regra. Normalmente, estes dois dispositivos são exclusivos para a hemodiálise, tá? Então, normalmente, nós não utilizamos eles para as outras medicações do paciente. Nós utilizamos eles somente para hemodiálise, tá? Mas existem pacientes que têm acessos tão difíceis que a gente acaba utilizando também, mas não é comum. Se o paciente tem um desses, certamente a gente vai utilizá-lo somente para hemodiálise, tá? Isso porque tem uma diferença entre o cuidado de um e outro. Vou precisar que vocês resgatem para mim o que vocês tiveram lá em farmacologia, que fala sobre a heparina. E aí eu também preciso que vocês saibam o que é heparina. A heparina ela é um anticoagulante, ela serve para que aquela região não coagule. Por que eu tô falando isso? Porque para fazer a salinização, lembram o que é isso? Salinizar o acesso, permeabilizar o acesso, lembram deste nome? Então vamos falar um pouquinho dele antes. Permeabilizar ou salinizar o acesso significa que eu vou colocar soro neste duplo lumen, por exemplo, para que não obstrua o catéter. Normalmente a gente faz isso lá no acesso periférico, certo? Então a permeabilização ou a salinização são dois nomes que querem dizer a mesma coisa. Permeabilização ou salinização, tá? O que a gente faz tanto no catéter periférico quanto nestes centrais aqui, nós fazemos com soro fisiológico, que vocês aprenderam a fazer lá. Depois de toda a medicação tem que lavar o acesso. Lembram desse nome? Lavar o acesso. É isso. Já neste Scheele ou no Permicat, nós não lavamos o acesso com soro. Nós fazemos a permeabilização deste catéter com heparina. Então há uma solução específica que nós utilizamos para fazer a permeabilização desse acesso, e aí é por isso que ele fica exclusivo para hemodiálise, ele não pode estragar em hipótese alguma. Então a gente não pode, por exemplo, fazer um antibiótico aqui que vai obstruir esse catéter, porque a hora que o paciente precisar da hemodiálise, a hemodiálise tem prioridade. Então aqui fez hemodiálise, a gente permeabiliza o acesso com heparina e deixa o dispositivo aguardando a próxima hemodiálise do paciente, tanto este quanto este daqui, tá bom?
Bom, existe um outro dispositivo, e esse daí também talvez vocês já tenham visto, vou colocar aqui do ladinho para não atrapalhar, que é o Portocat. O Portocat ele serve para pacientes que fazem quimioterapia, tá? Aqueles outros dois catéteres que eu mostrei, principalmente esse daqui, ó, deixa eu voltar para ficar claro, principalmente de curta permanência, também serve para quimioterapia, tá? A quimioterapia também pode ser feita por este catéter, tá? Normalmente este daqui fica, o Permicat fica destinado à hemodiálise e o Shile a quimioterapia, mas também o Shile pode ser utilizado para fazer hemodiálise, tá? Já este daqui é aquele que fica na pele, que fica aqui, ó. Normalmente no paciente fica um calombinho, quando a gente sente, a gente está sentindo justamente esse dispositivo, ó, que está aqui, ó, tá vendo? Fica esse botãozinho aqui. Esse é o Portocat, ó como que é a aparência na pele, veja lá, ó. Fica saltada a pele do paciente, né? E aí vem com uma agulha, a gente fura, como vocês estão vendo aqui, acessa o catéter, né, a partir dessa punção, e aí o paciente consegue utilizar esse dispositivo para administração de medicamentos. Quais? Normalmente quimioterápicos, tá? Mas também são utilizados, também é utilizado para fazer outras medicações. Lembrando que também, assim como o catéter de Shile ou o catéter de Permicat, que são catéteres centrais de curta ou longa permanência, esse daqui é de longa permanência, tá? Esse daqui é de longa permanência, assim como os outros, ele também não é salinizado, ele é permeabilizado com heparina, tá bom? Então essa é a diferença principal entre eles, mas vocês vão ver isso aqui bastante lá. Assim como os outros, se tiver aqui com a agulhinha puncionada, a gente vai colocar um curativo de filme transparente e relembro, pego aí a mesma questão que eu fiz anteriormente. Quais os sinais flogísticos que ele também vai apresentar caso tenha aí um processo inflamatório ou infeccioso nesse catéter, tá bom? Vocês precisam saber disso. Bom, coloquei para vocês aqui então um compilado dos cuidados de enfermagem para que vocês tenham oportunidade aí de anotar e ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então vamos lá. Caso o curativo molhe com suor, sangramento, umidade no banho, ele deve ser trocado o mais rápido possível. Ele deve ser trocado de forma asséptica. O que é isso? A gente precisa fazer ele de forma que não contamine o adesivo. Não mexer no catéter e manter sempre as tampinhas protetoras nas extremidades, orientar o paciente a não deitar sobre o catéter. Então, se o catéter está do lado direito, a gente tem que orientar que o paciente não pode dormir do lado direito, por exemplo. Orientar o paciente a utilizar roupas largas, isso para facilitar o acesso ao catéter. Ficar atento aos sinais de infecção. E aqui, pessoal, eu dei um spoiler do que eu perguntei. Esses sinais de infecção são os sinais flogísticos que eu falei para vocês, que eu perguntei até agora, e a partir desse slide vocês já vão conseguir responder com mais segurança. Quais são os sinais flogísticos que vão aparecer na região? Febre, ou seja, calor no local, ou febre que é sistêmica, desculpa, febre sistêmica, então o paciente apresentou febre, dor, calor local, aí sim, inchaço, e pode também sair pus, ou seja, sair secreção do local da inserção do catéter. Então, caso tenha algum destes sinais, que podem ser chamados de sinais de infecção ou sinais flogísticos, é importante que a enfermagem avise e comunique o enfermeiro para que o enfermeiro ou já tome ação a partir de um protocolo ou entre em contato com a equipe médica para sacar este catéter. Por quê? Uma infecção externa pode levar a uma infecção interna e o paciente ter aí uma infecção de corrente sanguínea decorrente, né, de uma infecção do catéter. Se por algum motivo o catéter se deslocar ou cair, o local do acesso deve ser imediatamente comprimido, tá? Por que comprimido? Lembra? A permeabilização desses catéteres ela é feita com anticoagulante. Se de repente sai, o anticoagulante faz o quê? Não deixa coagular. Então vai haver sangramento ativo na região. Por isso que é necessário que a gente faça um curativo compressivo, ou seja, vou comprimir a região para tentar estancar o sangue a partir ali da permeabilização com heparina que foi feita anteriormente, tá?
Dos catéteres é isso. Se vocês tiverem dúvida, coloquem para mim também. Eu vou deixar para vocês também algumas questões, principalmente relacionadas aí a como a gente vê, né, se tem infecção na região ou não. E aqui eu deixei para vocês outros dispositivos, vou tirar eu aqui da tela, outros dispositivos que vocês verão com bastante frequência lá na UTI. Então a sonda nasogástrica, vocês já devem ter visto nas aulas de introdução, nas aulas de clínica médica, sonda nasointeral, e aí, pessoal, eu preciso que vocês tenham clareza da diferença entre elas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Clareza na diferença entre elas. Porque eu preciso saber qual é a função da gástrica e qual é a função da interal. Resumidamente, só para aclarar aí para vocês relembrarem, né, do que já estudaram. A gástrica normalmente serve para drenagem, não é que ela impeça o paciente se alimentar por ela, mas normalmente ela serve para drenagem, isso porque ela está alocada no estômago. Então, gástrica, sonda naso ou orogástrica, locada no estômago, serve para drenagem. Sonda nasoenteral, ela não está alocada no estômago, ela está alocada no duodeno, ou seja, intestino delgado. Aí sim ela serve para alimentação e não drenagem, tá? Então, normalmente enteral alimenta, gástrica drena. Outro dispositivo que vocês vão ver são as gastrostomias, que vocês também viram lá em introdução e clínica, talvez. Gastrostomia / jejunostomia muda aqui porque muda o local onde está esta abertura artificial. Gastro no estômago, jejuno no jejuno, ou seja, já no intestino, tá? Também serve para alimentação. Então, gastrostomia e jejunostomia serve também para alimentação. Reparem que eu fiz no slide uma separação para deixar mais claro para vocês. Eu passei essa linha. Então, o que está em cima está relacionado ao estômago e basicamente, tirando a sonda gástrica, basicamente sobre alimentar o paciente. Diferente das fotos que estão, das imagens que estão aqui embaixo, que são as iliostomias ou as colostomias. Estas duas servem para drenagem. Drenagem de quê? Fezes. Por quê? Porque já está nós já estamos em uma porção em que as fezes, que o bolo fecal é preparado no intestino. Então a colostomia e a iliostomia muda porque muda um pouquinho a posição. Ou ele está no ilho ou ela está no cólon, né, no intestino grosso. Mas as duas nós já temos presença de bolo fecal, ou seja, nós já temos a presença de conteúdo fecal. Então elas servem para a drenagem. Preciso que vocês saibam disso. Qual é a diferença de uma gastrostomia ou de uma jejunostomia para uma iliostomia? Por quê? Vejam que de olhar a gente já consegue pegar a diferença. Se é para alimentação, tem uma sonda. Olha, então gastrostomia ou jejunostomia tem a sondinha aqui para que eu possa alimentar o paciente. A iliostomia ou a colostomia não tem sonda, tá vendo? Ela fica com a ostomia, que é o nome dessa carninha vermelha que vocês estão vendo aqui. Então, sempre que tiver este dispositivo, nós sabemos que é para a drenagem de fezes. E aí, essa bolsinha é um recipiente que nós utilizamos para acumular as fezes do paciente, tá? Normalmente também, pessoal, é que aqui a foto não tá tão autoexplicativa assim, mas reparem, procurem imaginar comigo aqui na foto. As gastrostomias ou jejunostomias que servem para alimentação e estão com essa sonda, elas ficam nas porções mais altas do nosso abdômen. Tá vendo que aqui tá o umbigo do paciente? Então aqui tá próximo do estômago, ou seja, tá logo aqui no duodeno, né, no jejuno, desculpa. Tá logo aqui na região superior, né, do nosso trato gastrointestinal. Já as ílios e as colostomias, elas ficam em porções mais baixas do abdômen do paciente. Então aqui, embora não esteja sendo possível ver, o umbigo do cara aqui da foto tá mais ou menos nesta altura. Então tá vendo que tá abaixo do umbigo? Tanto a ílio quanto a colostomia, né? Então as duas, o umbigo dessa moça deve estar mais ou menos até aqui, ó, atrás da mão dela. As colonos ou as ílios ficam para baixo, né? As gastros e as jejunos para cima, elas servem para alimentação, ou seja, estão nas porções mais altas do nosso trato gastrointestinal, tá? Deixem esse desenho aqui para vocês entenderem quais são as possíveis, olha lá, os tipos de ostomias para eliminação. Veja,
Eu estou falando de eliminação, em que já há presença de bolo fecal. Então, uma colostomia, uma ilhostomia, ela só vai estar na porção do ilho do nosso intestino. Então, ela está mais ou menos aqui, ó. Fica ao lado direito do abdômen, tá vendo? Ao lado direito do abdômen, mas numa porção mais baixa. Vamos supor que aqui esteja o umbigo do paciente. Ó, vamos imaginar que aqui, mais ou menos, onde eu estou com a seta, esteja o umbigo do paciente. Tá bem para baixo, tá vendo? Então, a ilhostomia é na porção do ilho. Já nós temos as colostomias. Por que colostomias? Porque elas estão no cólon. E aí pode ser em qualquer parte do cólon. Pode ser no cólon ascendente, pode ser no cólon transverso, pode ser no cólon descendente ou pode ser no cólon sigmoide ou sigmoidal. Então, independente do local aqui, se ela estiver locada no cólon, eu vou saber que é uma colostomia. Então, ela pode ser transversa, como eu disse, ela pode ser, ascendente, transversa, descendente ou sigmoidal, depende do local onde está. Dá uma printada na tela aqui ou pausa o vídeo para que vocês consigam ler a descrição certinha de cada um deles. Mas não muda nada não, só quero dizer aqui a característica, né? Vai dar para vocês mais ou menos a característica das fezes. Pensa assim, ó, quanto antes no intestino, fezes cada vez mais líquidas. Por quê? Porque ainda não foi capaz de se formar completamente o bolo fecal. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, se o paciente estiver com uma ilhostomia, aqui é impossível que as fezes venham de forma pastosa. Ela virá uma forma muito líquida. Já no cólon ascendente, a liquidez dela vai ser um pouco menor. Então, ela vai estar já com uma característica um pouco mais pastosa, mas ainda em forma líquida. Já no transverso e descendente, ela já vai estar mais pastosa para firme. E aqui no final, como já está na porção final do intestino, certamente as fezes sairão de uma forma mais firme, tá? Por que é importante que a gente saiba disso? Porque uma pessoa que está com uma colostomia, por exemplo, pode ter uma diarreia. E uma diarreia pode ser sinal de uma infecção. Então, se eu não sei eu, profissional, não sei se o paciente estiver com uma colostomia aqui, ó, no sigmoide, é necessário que essas fezes saiam firmes, e eu estou olhando a bolsinha do paciente, tem fezes líquidas, eu não vou desconfiar, por exemplo, de uma diarreia. E como o paciente não faz por via natural, ou seja, por anos, ele também não vai saber me referir, porque aqui o paciente não sente as fezes saindo, elas saem por produção. Então, quando houver, né, a produção do bolo fecal, já estiver ali um conteúdo, conforme vai tendo conteúdo, vai saindo e o paciente não sente. Só que eu preciso saber a característica, tá? Porque se ele tá aqui com uma ilhostomia, é nítido que vai sair fezes líquidas. Significa que ele está com diarreia? Não. Significa que é a característica do local, ou seja, o bolo fecal ainda não conseguiu ser formado pela posição em que ela foi construída aí no paciente, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui, para que vocês consigam dar uma lida com um pouco mais de atenção, tá bom? Bom, outras sondas e ostomias têm a ver com outras regiões do corpo, olha lá. O paciente pode estar entubado, e aqui a intubação, ó, nesse caso é orotraqueal, pode ser nasotraqueal também, poderia vir pelo nariz. Mas por que eu sei que esta sondinha está lá na traqueia e não numa sonda como, vou voltar aqui, ó, como esta daqui? Como é que eu sei que esta sonda gástrica está no estômago, esta sonda está no estômago, essa está no intestino e esta daqui está na traqueia? Reparem o calibre, ó. É que aqui a foto não tá tão clara assim, mas vejam, ela é mais grossa. A sonda que vai na traqueia é mais grossa e tem uma diferença, ela tem esses negocinhos aqui, ó. Esses balonetes servem para insuflar este balonete que fica aqui na carina e evita. Aliás, carina, me desculpem, fica nas cordas vocais e evita que a sonda seja tracionada, que saia do local
onde foi inserida, tá? Então, se eu vejo um paciente com um dispositivo desse, uma sonda mais grossa, que é a mesma sonda que vocês viram lá no laboratório, certamente, quando tiveram introdução, tá? Significa que o paciente está com um dispositivo para respirar. E se não for possível aí colocar esse dispositivo, ou se o paciente necessitar, né, desse recurso por muito tempo, o médico opta por fazer este dispositivo aqui, que é a traqueostomia. A traqueostomia ela é feita porque, ao longo prazo, esse balonete aqui, ó, do tubo orotraqueal pode lesionar a corda vocal, porque ele fica encostado na corda vocal. Então, se ele lesionar, o paciente perde a capacidade de falar. A voz depois não tem, né? Ele não consegue mais falar. Por isso que, para evitar lesões de cordas vocais, depois de um certo período, e aí, gente, também, de novo, não há uma regra, tá? Há uma indicação, há uma recomendação, mas cada caso vai ser analisado em cada paciente, tá? Mas, vejam, normalmente, a partir de 15 dias do uso deste dispositivo, que é o tubo orotraqueal, o médico opta pela inserção de uma traqueostomia. Aí o tubinho sai da boca e o paciente respira direto aqui pela traqueia. Isso para evitar que ele tenha lesão de corda vocal a longo prazo, tá? Então tá lá, ó, sonda orotraqueal ou nasotraqueal e a traqueostomia, certo? Mais pra frente a gente vai ver, eu vou ver com vocês detalhadamente os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com as ostomias, tá bom? Bom, aqui tá, ó, para vocês entenderem como fica um paciente de UTI. Esse paciente que eu coloquei aqui a foto, ele tá com todos os dispositivos que vocês podem imaginar, ó. Aqui ele tem uma sonda, que certamente é uma sonda gástrica, porque ela é um pouquinho mais grossa. Ele tem um tubo orotraqueal que ajuda ele a respirar. Então aqui é para alimentação, aqui é para respiração. Aqui, ó, é um dispositivo de catéter central. Eu acho que esse daqui deve ser um Shiley pela espessura dele, ó. Então tem aqui, ó, um dispositivo de Shiley, ou seja, um catéter central para medicação. Ele tá monitorizado, tá vendo que tem um eletrocardiógrafo aqui, ó, o eletrocardiograma tá aqui, ó, ligado nele. Aqui tá um botão, aqui tá outro botão, aqui tá outro botão, aqui certamente tem outro. Ele está ligado ao ventilador mecânico, embora não dê para continuar a imagem aqui, ó, esse daqui é um ventilador mecânico, ou seja, esse paciente não está respirando por ele mesmo, ele necessita da respiração por aparelhos, tá? Então esse daqui é um típico paciente que vocês verão lá na UTI, tá bom? A próxima aula, de novo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre infecções relacionadas à assistência à saúde, aí eu prefiro deixar em um outro vídeo para que vocês consigam assistir de forma separada se houver necessidade de aprimorar o estudo no tema, tá bom, pessoal? Então a gente se vê já.